Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Hoje vamos tocar num dos nervos mais expostos da fé cristã. Uma daquelas questões que, se não for bem compreendida, pode abalar os alicerces de tudo o que cremos sobre o caráter de Deus. A Bíblia é clara. 1 João 4:8 nos diz que Deus é amor. Essa é a definição mais pura, mais central de quem Ele é. Todo o ministério de Jesus foi uma demonstração desse amor sacrificial. Mas, ao lermos o Antigo Testamento, encontramos passagens que parecem pintar um retrato diferente. Encontramos um Deus que usa uma palavra que nos choca, a palavra ódio. Contudo, ao percorrermos as Escrituras, encontramos outras passagens. O Salmo 5, no versículo 5, declara sobre Deus: odeias todos os que praticam a iniquidade. Em Provérbios, capítulo 6, lemos uma lista específica. 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Como podemos harmonizar essas verdades? Como o Deus que é amor pode odiar? Não se trata de uma contradição nas Escrituras? Para responder a isso, precisamos deixar que a própria Bíblia defina os seus termos, sem impor nossas próprias ideias sobre o que o amor e o ódio de Deus significam. Vamos fazer exatamente isso. Primeiro, vamos analisar o que a Bíblia diz que Deus odeia. A passagem de Provérbios, capítulo 6, versículos 17 a 19, é explícita. As coisas que a alma de Deus abomina são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina projetos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Observemos o padrão aqui. A Bíblia não descreve um ódio arbitrário ou emocional como o nosso. O ódio de Deus é uma oposição santa e judicial contra ações e atitudes específicas que destroem a vida, a verdade, a justiça e a paz, exatamente as coisas que fluem do seu caráter de amor. O ódio de Deus, biblicamente, é sua santa e justa aversão ao pecado e suas consequências devastadoras. Com essa definição bíblica em mente, vamos ao ponto mais difícil: a ordem divina para a destruição das nações de Canaã. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 e 2, a ordem é clara e severa. Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. A ordem para a destruição total é inegável. Mas por quê? Seria um ato de favoritismo por Israel? A própria Bíblia nos dá a razão, e ela não é étnica, mas judicial. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, Deus diz a Abraão que sua descendência esperaria séculos para herdar a terra, e o motivo é explícito, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Deus, em sua paciência, esperou 400 anos. O juízo só veio quando a maldade daquelas nações atingiu seu limite máximo. Que maldade era essa? Levítico, capítulo 18, detalha as práticas dessas nações, que incluíam incesto, adultério, homossexualidade e, o mais terrível, o sacrifício de crianças aos deuses. E no versículo 25, a palavra de Deus conclui: por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. A linguagem bíblica é clara. A terra estava sendo purificada de uma contaminação moral insustentável. A ordem de Deus, portanto, não é apresentada como um ato de ódio contra pessoas,
mas como um ato de juízo final contra práticas que ele em sua santidade abomina. A vinda de Jesus Cristo não diminuiu a santidade de Deus, nem seu ódio pelo pecado. Na verdade, a revelação se tornou ainda mais intensa. Foi Jesus quem advertiu sobre o juízo eterno de forma mais clara. Foi ele quem olhou para os fariseus e em Mateus 23, versículo 33, perguntou: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Foi Jesus quem, movido por um zelo santo, purificou o templo, conforme registrado em João capítulo 2. A grande diferença, a revelação suprema do Novo Testamento, está na solução. A solução de Deus para o pecado não seria mais um juízo localizado, mas um juízo definitivo e universal, que Ele mesmo absorveria. É aqui que a cruz se torna o centro de tudo. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículos 25 e 26, explica a cruz de forma precisa. Ele diz que Deus apresentou a Cristo como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para a demonstração da sua justiça, tendo em vista a sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Analisemos essa afirmação. Na cruz, Deus demonstrou sua justiça, seu ódio santo pelo pecado, ao não deixá-lo impune. Mas no mesmo ato, ele se revelou o justificador, aquele que ama o pecador a ponto de tomar o seu lugar e pagar o preço. Na cruz, o Deus que odeia a iniquidade e o Deus que é amor são revelados como um só, sem nenhuma contradição. Portanto, a palavra de Deus não se contradiz. Ela nos mostra um Deus consistente em seu caráter. O Deus que odeia o coração que maquina projetos perversos. Em Provérbios, é o mesmo Deus que em Cristo nos oferece um novo coração. O Deus que julgou a iniquidade em Canaã é o mesmo Deus que na cruz julgou toda a iniquidade do mundo em seu próprio Filho. As passagens difíceis do Antigo Testamento não devem nos afastar de Deus, mas nos mostrar a terrível realidade do pecado e a profundidade da santidade divina. E isso, por sua vez, deve nos levar a uma apreciação ainda maior pela cruz, onde a justiça e o amor de Deus se encontram em perfeita e gloriosa harmonia. A Bíblia não nos apresenta dois deuses. Ela nos apresenta um único Deus santo e amoroso que lida com o pecado de forma justa e nos oferece a salvação de forma graciosa através de Jesus Cristo, nosso Senhor.